nossas Bíblias em Atos, capítulo de número 20. Atos, capítulo de número 20, nós vamos... Seria perfeito fazermos a leitura do versículo 8 do capítulo 19 até o final do capítulo de número 20. Mas nós vamos, em alguns momentos, se achegar a alguns versículos para ir contextualizando aqui esse episódio. Que tudo vai começando bem antes de chegar no momento que nós vamos ler aqui o texto. É sabido de todos nós que os apóstolos tinham uma preocupação doutrinária muito grande, né? Muito grande mesmo. A preocupação apostólica era desde a plantação da igreja até a sua permanência em toda a sua história. Enquanto fosse vivo um apóstolo, um pastor, um presbítero, um líder nas igrejas, a preocupação dele doutrinária permaneceria, desde o nascimento até o fim. E por isso que até é chamado de senhora pelo apóstolo João, também naquele momento, dizendo-se ser um presbítero, assim como Pedro fazia. Então, meus irmãos, houve grande luta, labuta por parte do apóstolo Paulo para plantar essas igrejas. E aqui nós temos mais uma grande preocupação de sua parte para que o perfil da liderança de uma igreja seja de fato avivada. E não apenas de status, que o perfil dos presbíteros e pastores sejam realmente de grande exemplo para a igreja local. Então, meus irmãos, nós vamos ler aqui do versículo de número 17 até o número 38 e acompanhem comigo a leitura do texto de Atos, capítulo 20. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cansei de admoestar com lágrimas a cada um,
Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecido especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Algumas coisas são necessárias antes de entrar aqui na perícope do texto lido, aqui nesse momento dessa noite, né? Uma das primeiras coisas é ver o que veio acontecendo antes de chegar nesse ponto que ele pediu para chamar lá dos locais que eles estavam na região de Éfeso, os presbíteros, né? Primeira coisa, retornando um pouco, lá no versículo número 10 do capítulo 19, volte aí uma páginazinha na sua Bíblia para você acompanhar, é que a palavra afirma o seguinte: durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Todos os habitantes da Ásia ouvem a palavra de Deus. Lembra da palavra da semeadura? Que seria mais prático e até entendível colocar um título exegético daquele texto da Escritura como parábola dos solos. O semeador, ele joga a semente, ele prega a palavra, ele não sabe quem são os eleitos, mas a certeza de quem crê na salvação por senhorio é de que existem eleitos. E ele lança a palavra. O apóstolo Paulo, assim ele fez. Ele quis e pregou a todos os habitantes da Ásia, a todos que podiam ouvir e compreender a palavra de Deus. Ele não dispensava um. Eu lembro do conselho do meu pai, meu falecido pai, quando a gente trabalhava de vendedor ambulante nas ruas, chamado galego, né? Ele dizia assim: meu filho, faça o pente fino. Como assim, pai? Mas aquela casa ali não tem ninguém na porta. Chame, bate palma e ofereça em toda a casa. Porque vai que aquela casa que não tem ninguém na frente, alguém está precisando de uma rede, aí você vende. É fácil vender assim. Ele chamava de pente fino. Então, a mesma coisa o apóstolo Paulo fazia na questão evangelística. Ele pregava a todos e ali aparecia eleito. Isso é uma lição muito grande para a igreja odierna, em termos de pregar a palavra de Deus. Não importa se é um ateu, até agressivo com você, pregue a palavra, pregue a Cristo e este crucificado. A outra coisa é aqui do versículo 11 e 12, acompanhe comigo, que diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais os enfermos fugiam as suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Muitos fatos gloriosos acontecendo aqui. Milagres de Deus, maravilhas aconteciam. Vejam a ação do Senhor através do apóstolo aqui. O versículo 17 declara o seguinte: chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio
temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Note, o nome do Senhor Jesus era exaltado, engrandecido. Lembra a prática? A prática de um eleito é essa e tem que ser. Lembra de outro que declarava isso? João, ele dizia o seguinte, João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. O grande problema do evangelicalismo moderno, nos dias de hoje, é que parece que importa que o pregador, o cantor, levita e todos aqueles que habitam em certas igrejas evangélicas, é que eles mesmos cresçam e Cristo diminua. Quando não é assim, o que importa é que o nome do Senhor seja engrandecido. Outra coisa, que o versículo de número 18, ele vai dizer: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. Confissão espontânea de pecados. Não era preciso alguém ir para um quartinho, um cantinho. Eu vim aqui confessar os meus pecados. Não. Publicamente, espontaneamente, declaravam o seu pecado. Diante da pregação genuína da palavra de Deus, existe sim o arrependimento, porque o eleito só reconhece a pregação genuína. Versículo 19, ele vai dizer: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunidos seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Quando a pregação fiel da palavra de Deus acontece, quando a igreja prega a palavra genuína, as portas do inferno são saqueadas. Mas jamais o inferno vai sobrepujar, vai superar a igreja, as portas da igreja. Eles queimaram seus livros mágicos. O interessante aqui é o preço: 50.000 denários. Muito dinheiro, muito valor eles deixaram para trás. Houve arrependimento de fato. Deixaram de lado, de fato, a prática desnecessária daqueles que creem no Senhor Jesus e são eleitos de Deus. E a outra coisa, vamos ler agora do 23 até o versículo de número 40. Por este tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhe: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram todo o teatro, arrebentando os macedônios. Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, querendo este apresentar-se ao povo, não lhes permitiram os discípulos. Também as hierarcas, que eram
amigos de Paulo mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma só voz, gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana de Éfeso. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxeram não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros, mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. Ou seja, aconteceu um contra-ataque do inimigo. A igreja foi marcante. A fé e o amor que o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 1 e 15. Paulo, depois de todos esses acontecimentos, Paulo, depois de ter pregado longamente, aqui no capítulo de número 20 já, do versículo 7 ao 12, a gente vai ver que teve uma pregação que ele começou na virada, lá do Shabá judaico, passou ali ao início do dia do Senhor, pregando muitas horas. Aconteceu até de um jovem chamado Eude cair do pórtico, cair morto, morreu mesmo, e o apóstolo Paulo ali, houve mais uma obra de maravilha, aquele homem foi ressuscitado, digamos ali naquele momento, e depois de todo esse conselho, ele viaja, chega lá nesse local chamado Mileto, e de lá ele manda chamar os presbíteros. Aí tem algumas profundas coisas que devem ser praticadas pela liderança e pela igreja, que nós vamos ver a partir de agora. No versículo de número 17 ao 19, acompanhe comigo na sua Bíblia, é declarado o seguinte, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Aqui ele não está falando de uma denominação gigantesca, mega igreja, como fazem nos dias de hoje, entendeu? Exemplos, nós temos aqui em Fortaleza, a Canaã Central, que tem mais de 5.000 membros ali. Aquela igreja também lá do apóstolo Luiz Henrique, que também é numerosa, não é igreja assim. Era, no caso não existiam denominações como de hoje em dia, mas eram na região de Éfeso, que eram muitos locais, tinham lá os seus presbíteros, vários, e ele mandou chamar. E quando se encontraram com ele, versículo 18, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia,
servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Primeiro ponto é o profundo compromisso com o Senhor da igreja. Paulo não tinha tempo para outra coisa senão pregar o evangelho. Note, quando ele diz servindo ao Senhor. Vai começar o apóstolo Paulo, desde o início das suas cartas, até ele se chama de escravo, servo. Aquele que trabalha e não trabalha por dinheiro, por ganhos nesse mundo, mas sim trabalha como conselho do próprio Cristo, que diz de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, e a juntar tesouro nos céus, e assim ele serviu o Senhor. Servir é trabalho, servir é empenho, é mão no arado, é esforço mesmo. Lembra do que o Senhor Jesus diz? Que o reino dos céus seria tomado por esforço? Não que por minha força, por sua inteligência e seu intelecto, você consiga adquirir a salvação. Mas o eleito, ele se esforça pela obra de Deus. Não porque ele entenda que isso vai fazer com que ele seja salvo, mas é porque ele tem prazer nisso, a vida dele é concentrada nisso em primeiro lugar. Paulo prega na cadeia. Aonde? Ele pegou para Onésimo, vocês lembram? Que ele chamou ele meu próprio coração, nas algemas. Ele pregou aquele jovem, aquele homem. Nas estradas ele pregava. No templo, na sinagoga, nas escolas, em qualquer lugar, o apóstolo Paulo estava pregando. Quem serve ao Senhor não vive reclamando simplesmente, não vive murmurando, não fica lamentando dos irmãos e da igreja onde está. Ele trabalha, ele serve. Ele bendiz o nome do Senhor. Quem serve ao Senhor não vive procurando elogios, bajulando, ou querendo bajulação. Ele não quer simplesmente o destaque. E não trata a igreja como simplesmente uma empresa procurando promoção. Quem serve ao Senhor também não procura viver agradando homens. E devemos seguir o exemplo de Jesus mesmo. Lá no capítulo 6 de João, lá no finalzinho, ele não, quando os apóstolos observam tudo aquilo, essa palavra é muito dura, e muitos saem, vão para longe e fica só os 12. Fica só os 12. Jesus se vira para eles, querem ir também com eles? Aí Pedro, né, aquela resposta linda, coisa linda. Para onde iremos, se somente tu tens as palavras de vida eterna? Nem adula os líderes da igreja, o pastor da igreja não adula o membro da igreja, e nem o membro da igreja é afetada a sua vida espiritual, o seu psicológico, a sua psique, por a não adulação. De ficar com desdém, com chorumelas, não. Ele aceita e ele continua seguindo ao Senhor Jesus, como Pedro fez, e eles disseram tudo aquilo. Sei que o Senhor Jesus, naquele momento, cortou o barato dele, aquela palavra bonita, né? E dizia, contudo, fui eu que vos escolhi. Você está declarando isso porque eu vos escolhi. Não é porque você é o cara. E o apóstolo Paulo também não adulava. Não tinha negociação com ele. O sujeito tinha uma vida totalmente errônea diante da lei de Deus, que é o que acontece lá no capítulo 5 de 1 Coríntios. O sujeito lá estava indo contra a lei, e ele cumprindo a lei, no Novo Testamento, para quem gosta desse papinho, dizer, a lei agora é a lei de Cristo.
Agora a lei é outra, não é a mesma. Estava sendo cumprida ali naquele momento. Não houve adulação, houve disciplina. E tem que ser praticada dessa forma. A igreja não pode ser assim, ser feita como uma plataforma de relações públicas, de concessões para agradar gregos e troianos. É para pregar para grego, gentil, para pregar a todos, todo o desígnio de Deus. Agora, quem serve ao Senhor precisa de humildade. Não há lugar para vaidade, autoprojeção ou soberba. E o apóstolo Paulo, aqui, a gente vê nas suas palavras a questão de servir ao Senhor, mas com toda humildade, versículo 19. Lágrimas e provações. Isso sim deve acontecer e acontecia. Se a liderança, ela não andar com Deus, o rebanho não vai andar, não vai caminhar. A igreja é um reflexo de sua liderança. Se a liderança falha, o povo falha. Se o líder não estiver à frente, o rebanho não terá ânimo. Exemplo, é quando Israel tinha líderes comprometidos com Deus, o povo se voltava para Deus. Pesa sobre o conselho de uma igreja. E o presbítero Valdemir? Pesa. Se a igreja estiver mal das pernas, vamos dizer, usar esse termo que é mais entendível, o conselho provavelmente também estará mal das pernas. Se o pastor e os presbíteros não são fiéis, certamente a igreja não será fiel. Somos chamados, inclusive pelo apóstolo Pedro, como modelos para o povo de Deus. Então, esse ofício de ser presbítero, de ser pastor, não é uma coisa fácil. É uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Até porque presbíteros e pastores geralmente pregam. Pastores pregam, com certeza, mas presbíteros muitas vezes pregam. São professores de escola dominical. São doutrinadores. São conselheiros. São pessoas que visitam. Tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo. A outra coisa aqui nesse contexto é o profundo compromisso com a oração. Note que no versículo 19 que nós lemos aqui, ele fala com lágrimas. Quem ora tem um coração sensível. É quebrantado com a sua situação e com a situação do seu povo. Ele tanto ora porque ele precisa ter esse momento íntimo com o Senhor, porque ele, sem o Senhor Jesus, nada pode fazer, mas ele também ora pelos irmãos da igreja, pela situação espiritual, muitas vezes, que está desencaminhada de alguns. Quantas vezes nós oramos por alguns irmãos que deixaram de vir à igreja, e que muitas vezes não apenas deixaram de vir à igreja presbiteriana Betel, mas estão sem ir a nenhuma igreja. Quantas vezes nós temos orado pelos irmãos que estão vindo para a igreja, mas que estão passando por dificuldades tremendas espirituais? Quantas vezes nós temos orado pelos irmãos que nós estamos vendo que procuram um comprometimento e estão levando a sério o caminho? E a gente nota pela presença da pessoa nos trabalhos da igreja. A gente percebe isso. Temos orado por essa permanência na seriedade de seguir o Senhor Jesus?
Jesus foi um líder de oração. Orava só, Senhor Jesus. Orava de madrugada. Passava noites em oração. Orava a noite toda antes das grandes decisões. Orava na hora da dor, da tentação também. Quando ele orou, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Paulo foi um líder de oração também. Nenhum líder pode ser forte se não orar, se não colocar o joelho no chão. Sem oração, nossos projetos certamente fracassarão. Quantas vezes nós projetamos alguma coisa e nós oramos por aquilo antes? Quantas vezes dentro de uma ação na vida, seja ela qual for, mas eu estou falando de coisas boas, não estou falando de coisa pecaminosa. Nós temos colocado o joelho no chão durante aquelas práticas diárias nossas. Quantas vezes nós temos orado? A outro ponto, aqui, é o profundo compromisso com a palavra de Deus. Vamos para o versículo 27 agora. Que diz: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E o versículo 20 também declara: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Note que ele, vamos imaginar aqui o cenário. Em um local que tinha muitas pessoas reunidas ali, um ajuntamento ali, não do povo de Deus, a igreja adorando, mas um ajuntamento de pessoas. O apóstolo Paulo ali anunciava todo o desígnio de Deus. Mas depois daquilo, com certeza alguns que criam, ele também ia de casa em casa e ensinava, aprofundava, otimizava aquele ensinamento. As perguntas aconteciam, o ensinamento acontecia, a doutrinação permanecia por causa disso. Paulo pregou e ensinou de casa em casa. Seu maior propósito de vida era anunciar o Evangelho, pregar Cristo, esse crucificado. Nós precisamos gastar tempo com a palavra de Deus. E temos que ser impactados com a palavra de Deus. Nós temos de orar para que a palavra em nossa boca seja impactante. Nós temos que orar para que os pregadores não sejam como fogo pintado, como dizia Charles Spurgeon, bonito, mas não brilha, não aquece e não faz nada, não queima, não faz nada. Tem que ser palavra de verdade, como Jeremias, verdade como foi na boca de Elias. Precisamos pedir a Deus que a palavra seja viva nas nossas mãos e ardente nos corações. Para isso, nós temos que nos alimentar da palavra para alimentar alguém da palavra. Impossível praticar esse tipo de obra se o sujeito ele não se alimenta da palavra, sempre. Note que o apóstolo Paulo pregava publicamente de casa em casa. São 2 níveis de anúncio da palavra de Deus. Para um professor de escola dominical, ele sabe como é que é a situação. Quando ele está ensinando, e quando surge a pergunta. Pois num lar, pessoalmente,
num discipulado, você vai ser perguntado. E você vai ter que responder, de acordo com a palavra de Deus. É por isso que um presbítero não pode ser neófito. O diácono também não, né? Pelo que a gente vê na Escritura. Não pode. Um doutrinador não pode ser neófito. Ele tem que conhecer a palavra de Deus. Um dos aferimentos que a igreja tem que ter na questão na eleição para presbítero na igreja é se ele pelo menos tem frequentado doutrina e escola dominical. Certa feita, Jonas Madureira falou uma coisa que eu concordo plenamente, apesar dos tempos terem mudado. Mas esse padrão não deveria ter sido mudado. Que uma das maiores manifestações de pecado da igreja foi a construção e construir seminários teológicos. Daqui é para sair pessoas capazes de pregar o evangelho, de plantar a igreja, de servir ao Senhor de fato, fazer exatamente como o apóstolo Paulo fazia, João fazia, e todos faziam aqui, no período interbíblico. Aqui da igreja para sair pessoas capazes e saberem muitas coisas. Precisa ir para o seminário. Interessante que, historicamente, seminários também fizeram coisas, né, de adotar posicionamentos liberais e encharcar a igreja brasileira com muitos pastores liberais. Sei que está sendo filmado aí, mas isso é uma verdade incontestável. Então a igreja tem que doutrinar, e a igreja tem que reconhecer quem foi doutrinado para doutrinar. É fato isso. Dois riscos que existem. Quakers. Lembram? Luz interior sem palavra. Nada de palavra para Quakers. O primeiro perigo histórico. E a ortodoxia, simplesmente palavra sem piedade. Também é outro perigo. Temos que nos aprofundar no conhecimento bíblico da palavra de Deus, mas temos que ter uma vida de oração. Uma não pode existir sem a outra. Os grandes avivamentos na história começaram quando o povo se voltou para a palavra. Ezequias, Josias, Esdras. Atos 2. É tão lindo aquele avivamento, né? Do Atos 2. Do 42 e diante ali, a gente vai ver, coisa linda, né? Interessante que toda igreja, pode ser ela presbiteriana, Assembleia de Deus, Batista, até essas igrejas psicodélicas que nós temos aí nos dias de hoje. Olha para aquilo, é uma coisa linda. Mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. No aprendizado da palavra. Não há avivamento verdadeiro sem palavra. Éfeso, Tessalônica, reforma do século XVI. Tudo isso foi através da palavra de Deus. Fora dela, não há avivamento. Outro ponto é o profundo compromisso com a vida pessoal. Versículo 28. Declara: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Presbíteros que pastoreavam, bispos que pastoreavam. Intercambiáveis, né? Esses mesmos aí, eles pregavam a palavra de Deus, eles cuidavam do rebanho. Cuidai de vós mesmos.
Das 16 características que nós temos ali de presbítero, em 1 Timóteo, capítulo 3, né? 15 falam do seu caráter e uma fala da sua capacidade de ensinar. Há uns minutos atrás aqui eu falei da questão de ser alimentado para alimentar, de ser bem doutrinado para doutrinar, mas temos 15 características do caráter do presbítero, do pastor, do bispo, daquele que vai pastorear a igreja, daquele a qual o Senhor Jesus confiou as suas ovelhas. Temos que cuidar da língua. Do temperamento. Da mente. Do nosso lar. Da nossa esposa. De nossos filhos. Do nosso testemunho. Do nosso trabalho. Dos nossos relacionamentos. Temos que cuidar de tudo isso. Às vezes o Senhor é misericordioso mesmo com os presbíteros da igreja. E a igreja ainda nos elege quando ainda não temos essas características. E vamos descobrir depois. Infelizmente, a igreja mal doutrinada na sua história pessoal e local acaba elegendo aqueles sem a capacidade de ser. Não, mas tinha que ter um. Se sabia que era para ser assim e o fez, a igreja está errando. Pode estar trazendo um grande prejuízo para ela mesma. Mas, pela graça de Deus, o Senhor nos ensina na sua palavra, nos doutrina e coloca pastores capazes de ensinar essas coisas para a sua igreja. Outra coisa é o profundo compromisso com a igreja de Deus. Esse versículo aqui, 28, também traz essa característica. O Espírito Santo constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus. Primeira coisa, é que os líderes aqui foram constituídos pelo Espírito Santo. Não, peraí, foi uma voz que ele recebeu, a irmã na igreja, fazendo um aviãozinho, e falou o segredo, o recado. Não foi isso. Isso é uma vocação celestial. Vocação celestial. Antes da fundação do mundo, quando o Senhor elegeu você também para a salvação, também lhe deu essa capacidade. E será usada. Você será ensinado e você será capaz de fazê-lo. A outra coisa é que foram constituídos bispos, guardiães, vigia do rebanho. Versículo 29 e 30, olha aqui, ó, o que diz, ó. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Cuidado com os lobos de fora e de dentro. O de fora, em todo momento, Novo Testamento, é sempre advertir da igreja isso. Cuidado com os ensinos e tal. E a gente vai ter ali já heresias seminais, outros que já existiam. O gnosticismo estava ali atacando, e coisas terríveis vindo de fora da igreja. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui de dentro. Não nos surpreendamos do conselho da igreja, no meio dele, tem alguém querendo, praticando, ou intentando inserir heresias na igreja.
Isso aqui não é um fato só para esse momento e para a igreja da região de Éfeso. Não. Sempre aconteceu. É por isso que igrejas implodem. A briga acontece. Eu já vi de perto isso. Já senti de perto isso. Isso é terrível. Isso é uma realidade. Outra coisa. Foram encarregados de pastorearem, cuidar, alimentar, curar, proteger, dar repouso e segurança às ovelhas de Deus. É fácil a obra de um pastor? Cuidar, alimentar, em termos espirituais, não vamos aqui pensar na questão de finanças, para que você tenha uma cesta básica tremenda, sempre não. Alimentar na palavra. Curar. Não vamos aqui pensar naquele ao dom miraculoso, pelas mãos de alguém que o pratique, coloca a mão ali e é curado de câncer. Não. Sarar a alma. O Senhor Jesus, sumo pastor de nossa alma, de nossa psique, ele cuida de nós pela palavra de Deus pregada pelos pastores e mestres. Essa cura acontece. Na psicologia faz isso não, viu? Palavra de Deus pregada e ensinada. Ele protege. Se um pastor é meio enciumado com você, quando você começa a curtir, a visitar outra igreja, gosta, ele está fazendo certo. Ele está fazendo certo. Ele protege você. Porque ele sabe que outra igreja, às vezes, é a igreja que você, às vezes, está descambiando ele na fé e quer curtir uma coisa a seu gosto, quando aquele seu gosto não é o bíblico. De dar repouso, segurança, tudo isso. As ovelhas de Deus. Isso é apacentar as ovelhas de Cristo. Do mesmo jeito que o Senhor Jesus declarou para Pedro diretamente, fazendo aquelas 3 perguntas, ele também o faz com os pastores, a qual ele confia suas ovelhas. Outra coisa é que são responsáveis por todo o rebanho. A igreja toda, cada ovelha. É cada uma. São todas. Embora o relacionamento, a intimidade de um pastor, pastor seja mais achegado com um e outro, mas ele tem que cuidar de cada ovelha. E essas vezes, esse cuidado é de maneira diferente, um para com o outro. Outra coisa, não são donos da igreja. Ela é de Deus. Os pastores são mordomos, mais uma vez. Não proprietários. Não proprietários. Até porque a palavra não permite assim. Toda a igreja, ela é ensinada a palavra. E crer na palavra e praticar a palavra. E a palavra em nenhum momento diz que a igreja tem dono. Esses bispos que pastoreiam, esses presbíteros, cuidam de vidas muito caras para Deus, porque foram compradas, cada ovelha, com o preço do sangue do nosso Senhor Jesus. Do nosso Senhor Jesus. Aqui no versículo 31, portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. E aqui vai essa questão. Cada pessoa, note que o apóstolo Paulo, ele tanto anunciava o evangelho publicamente, existia ali uma assembleia, um ajuntamento, como também de casa em casa ele o fazia. Ele também admoestava de casa em casa. E o conselho dele, por exemplo, lá em Colossenses, abra comigo em Colossenses capítulo número 4. Colossenses capítulo número 4.
o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, ó. Vamos do versículo 2 até o 6, porque é bem contextualizado em relação até o que está aqui. O apóstolo Paulo parecia repetir-se nas suas questões, porque ele pregava uma só doutrina e a prática era a mesma. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Ele falando da questão de ser um escravo do Senhor, um servo do Senhor, né? Como sempre. Para que eu o manifeste como devo fazer. Aí ele vai dizer, ó, portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Não deve perder uma. O apóstolo Paulo não perdia nenhuma oportunidade. Aí, a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O ministério pastoral e a vida de um presbítero não pode ser de apenas pregar de púlpito ou de ensino de escola dominical. Cada pessoa que está aqui é ensinada em um nível diferente, conversa-se sobre a palavra em nível diferente, e se explica de maneira diferente até, mas deve ser ensinado todo o desígnio de Deus. Mas, Vicente, o Senhor Jesus também era assim. Se você vê o nível que foi, a conversa dele com Nicodemos e a conversa com a mulher samaritana, é um abismo teológico. Maneira totalmente diferente de lidar ali. Assim somos nós. Quer seja o pastor, quer seja o presbítero, quer seja o diácono ou o membro da igreja que já tem a capacidade, que maneja bem a palavra da verdade. Tem que saber lidar com cada tipo de pessoa. Se você não souber lidar, chama o irmão que possa saber. A sociedade é assim, ela tem níveis diferentes, não tem jeito. Você não vai pregar com as mesmas palavras, com os mesmos termos e da mesma maneira para todo mundo, não. O apóstolo Paulo praticava isso aqui, e se for pensar como modelo de sucessinho, o apóstolo Paulo teve êxito sempre pregando e fazendo dessa maneira. Então, uma conclusão que a gente tem aqui de tudo isso é que o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem que se coloque totalmente nas mãos de Deus. E isso é não para simplesmente aquele que foi confiado às ovelhas de Cristo, mas para todos os membros da igreja. Todos. A pessoa quer ser realmente alguém que serve a Deus por excelência, segundo o coração de Deus, um líder modelo, que Deus o abençoe e o capacite, não apenas para conhecer teoricamente a palavra, mas para que você seja um praticante da mesma, em santidade e para a glória de Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe, que Deus os faça crescer para a glória dele mesmo. Vamos ficar de pé e orar? Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado porque tu, Senhor, sempre fala conosco. Seja num nível altíssimo de conhecimento da palavra, seja num nível mais simples, seja numa linguagem mais filosófica, mais formal, menos formal. Mas tu, ó Pai, fala aos nossos corações. Obrigado por esse dia,
que Tu separou para nós aprendermos e nós nos encontrarmos, nós juntos compartilharmos da palavra de Deus. E nos faz, Senhor, viver a mesma, para a Tua glória, durante todos os dias, em todos os lugares, e que em todos os momentos possamos, ó Pai, ser e estar cativos à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.